Sempre fui uma pessoa tranquila, e por morar em uma casa afastada da cidade, aproveitava bastante a solidão e o silêncio que ela oferecia. Não havia vizinhos próximos, e o único som que me fazia companhia era o das árvores balançando com o vento ou o canto dos pássaros durante o dia. Mas naquela noite, as coisas mudaram. Até hoje, me pergunto se o que aconteceu foi real ou se era apenas minha mente me pregando peças. Mas no fundo, eu sei a verdade. Era uma noite de tempestade, e eu estava sozinho em casa. A chuva caía pesada, batendo forte nas janelas e telhas, enquanto o vento uivava lá fora, como se estivesse tentando invadir a casa. O céu estava carregado de nuvens negras, e relâmpagos rasgavam o horizonte, iluminando brevemente o ambiente escuro. Eu estava sentado na sala, lendo um livro, quando ouvi algo diferente. No começo, achei que fosse apenas o som da chuva, mas logo percebi que havia algo mais. Era um som distante, mas audível. Passos! Pequenos passos correndo pelo lado de fora da casa, na lama e nas poças d'água. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava ouvindo. Quem estaria andando do lado de fora, no meio daquela tempestade? Levantei-me, fechei o livro e fui até a janela, com o coração acelerado. Afastei um pouco a cortina e olhei para o jardim. A escuridão era quase impenetrável. Mas, entre os flashes dos relâmpagos, vi algo que me fez recuar instintivamente. 2 pequenos vultos estavam de pé, imóveis, perto da entrada da casa. Era difícil distinguir detalhes com a luz precária, mas eles pareciam ser crianças. Estavam encharcadas, mas não se moviam. Ficaram lá, apenas me encarando. Minha primeira reação foi o pavor. Aquelas crianças não deveriam estar ali. Eu morava em um lugar isolado, longe de qualquer casa ou vilarejo. Como chegaram ali, no meio da tempestade, sem que eu tivesse ouvido nada antes? Respirei fundo, tentando manter a calma, e decidi que precisava fazer algo. Talvez estivessem perdidas ou precisassem de ajuda. Peguei uma lanterna, vesti um casaco, mesmo com o medo crescendo dentro de mim, saí para o jardim. Assim que abri a porta, a força do vento quase a arrancou da minha mão, e a chuva me atingiu como uma rajada gelada. As crianças ainda estavam lá, paradas, com os rostos baixos, como se estivessem aguardando algo. Aproximei-me devagar, iluminando o caminho com a lanterna. E ai, vocês estão bem? Perguntei, levantando a voz para ser ouvido por cima do barulho da tempestade. Nenhuma resposta. Elas não se mexeram, apenas permaneceram ali, de pé, lado a lado. Conforme cheguei mais perto, a lanterna iluminou melhor os rostos delas, e o que vi fez meu sangue gelar. Eram gêmeos, um menino e uma menina, com cerca de 7 ou 8 anos. Ambos vestiam roupas antigas, que pareciam de outra época. Suas roupas estavam desgastadas e sujas, como se tivessem sido usadas por muito tempo sem serem lavadas. Mas o que realmente me deixou paralisado foram os rostos deles. Estavam pálidos, quase como porcelana, e seus olhos. Seus olhos eram totalmente negros, sem brilho, sem vida. Meu coração disparou, e por um segundo, eu quis correr de volta para dentro de casa, trancar todas as portas e esquecer que aquilo estava acontecendo. Mas algo naquela presença me prendeu no lugar. Era como se o ar ao redor deles estivesse diferente, pesado, opressivo, e eu simplesmente não conseguia me mexer. A menina foi a primeira a falar. Sua voz era suave, mas ecoava de uma maneira que parecia invadir minha mente. Estamos perdidos. Você pode nos ajudar. A voz dela não combinava com a expressão vazia no rosto, e isso me fez sentir um arrepio percorrer minha espinha. Não parecia um pedido de socorro genuíno, havia algo de muito errado naquelas palavras. Olhei para o menino ao lado dela, que permanecia em silêncio, apenas me observando. Seus olhos, embora vazios, pareciam me analisar, como se estivessem esperando pela minha reação. Tentei manter a calma e perguntei: onde estão seus pais? Vocês moram por aqui? A menina inclinou levemente a cabeça, e um sorriso pequeno e perturbador se formou em seus lábios. Estamos sozinhos. Faz muito tempo que estamos procurando um lugar para ficar. Essas palavras ecoaram na minha mente, e o medo cresceu dentro de mim. Algo não estava certo. A maneira como eles falavam, a expressão em seus rostos. Tudo me dizia que eu devia voltar para dentro de casa e nunca mais olhar para aquelas crianças. Mas, antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, o menino finalmente se moveu. Ele levantou o rosto para mim, e pela primeira vez, seus olhos se iluminaram com um brilho sinistro. Quando ele falou, a voz não parecia vir de uma criança. Era grave, profunda, cheia de algo que eu não conseguia explicar. Você vai nos deixar entrar? Essas palavras me atingiram como um golpe. O ar ao meu redor parecia congelar, e a chuva que antes me encharcava agora parecia sufocante.
Dei um passo para trás, instintivamente. Algo me dizia que, se eu deixasse aquelas crianças entrarem, eu nunca mais sairia daquele lugar. Tentei recuar para casa, mas meus pés pareciam grudados no chão. A menina deu mais um passo em minha direção, e eu pude sentir o ar ao redor dela ficar mais frio, como se a própria chuva estivesse congelando ao seu redor. Ela levantou uma das mãos, estendendo-a na minha direção. Nós só queremos um lugar para ficar. Você não vai nos deixar entrar? Repetiu ela, agora com um tom de voz mais insistente, quase hipnótico. Era como se aquelas palavras estivessem tentando me dominar, me fazer dizer sim. Minha cabeça girava, e a escuridão nos olhos deles parecia se espalhar, tomando conta da minha visão. Estava prestes a ceder quando um relâmpago iluminou o céu, trazendo um barulho ensurdecedor que me fez voltar à realidade. Com o último fio de força que me restava, corri para dentro de casa e bati a porta com força. Tranquei-a rapidamente e me afastei, tentando controlar a respiração ofegante. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Aproximei-me da janela e, com a lanterna apagada, espiava para ver se eles ainda estavam lá. E estavam. Os dois gêmeos parados, lado a lado, na chuva torrencial. Não se mexiam, apenas me olhavam, com os olhos negros brilhando sob a luz dos relâmpagos. Fiquei ali por horas, observando-os, sem conseguir desviar o olhar. Eles não foram embora. Permaneceram ali, me observando, esperando. E, embora eu soubesse que não deveriam estar vivos, havia algo naquela presença que me dizia que eles ainda estavam muito longe de partir. Amanheceu, e a chuva finalmente cessou. Quando a luz do sol começou a invadir a casa, olhei para fora pela última vez. Os gêmeos não estavam mais lá. Não havia pegadas no chão encharcado, nenhuma evidência de que alguém havia estado ali. Mas, desde aquela noite, eu sei que eles não se foram. Mesmo com o céu claro, mesmo nos dias mais tranquilos, posso sentir seus olhos me observando. E toda vez que começa a chover, eu tranco as portas, apago as luzes e espero que a noite passe sem que eles voltem a bater na minha porta, pedindo para entrar. Sempre achei que morar perto de um parque fosse algo agradável. O som das crianças brincando durante o dia, o vento soprando nas árvores, o barulho das folhas ao cair. Era um lugar calmo, um refúgio perfeito. Pelo menos era o que eu pensava, até aquela noite chuvosa. O que aconteceu naquela madrugada mudou completamente a forma como eu enxergo aquele parquinho. Era uma noite como qualquer outra, mas a chuva estava particularmente forte. As gotas batiam com violência nas janelas, e o vento soprava com uma força incomum. Eu estava em casa, sentado no sofá, tentando me distrair com um filme, mas a tempestade parecia cada vez mais intensa. Relâmpagos iluminavam o céu, e o trovão que se seguia era tão alto que fazia tremer as paredes. O relógio já passava das 2 da manhã, e, embora o cansaço estivesse batendo, o barulho da tempestade me mantinha acordado. Foi então que, no meio da confusão de sons da chuva e do vento, ouvi algo estranho. Um som agudo, distante, quase abafado. No começo, achei que era minha imaginação, mas o som se repetiu. Era o som de um balanço rangendo. Imediatamente, senti um arrepio subir pela espinha. O parquinho ficava do outro lado da rua, e eu sabia que ninguém estaria ali àquela hora, ainda mais com a chuva torrencial. Decidi ignorar, pensando que o vento poderia estar balançando os brinquedos, mas o rangido continuava. Era um som ritmado, como se alguém estivesse, de fato, se balançando. Curioso e inquieto, me levantei e fui até a janela da sala. Afastei um pouco a cortina e olhei para o parquinho. Estava escuro, e a única iluminação vinha de um poste solitário no meio do parque, cujas luzes tremulosentes mal iluminavam os balanços. Mesmo assim, pude ver claramente. Uma criança. Ela estava sentada no balanço, balançando-se lentamente, indo e voltando sob a chuva. Meus olhos demoraram a acreditar no que vi. Ela parecia completamente alheia à tempestade, com a cabeça baixa, balançando-se de um lado para o outro. O pequeno corpo estava encharcado, mas ela não parecia se importar. O pavor tomou conta de mim. Quem deixaria uma criança sozinha no meio de uma tempestade, àquela hora da madrugada? Minha primeira reação foi pegar um guarda-chuva e sair para ver o que estava acontecendo. Talvez a criança estivesse perdida ou precisasse de ajuda. Abri a porta e fui em direção ao parque. A chuva era forte, quase me cegando, e o som do vento rugia em meus ouvidos. A cada passo, o balanço rangia mais alto, como se o som estivesse crescendo junto com o meu medo. Quando cheguei ao portão do parquinho, parei por um instante, observando a cena. A criança ainda estava ali, balançando-se lentamente. Usei a lanterna do celular para tentar iluminar melhor, mas a luz refletida pelas gotas de chuva dificultava a visão. Gritei para ela. Ei! O que está fazendo aqui? Onde estão seus pais?
Nenhuma resposta. Ela continuava balançando-se, a cabeça ainda abaixada, com os cabelos colados ao rosto encharcado. Algo naquela situação parecia extremamente errado. Eu sabia que tinha que me aproximar, mas a cada passo em direção ao balanço, uma sensação de opressão crescia dentro de mim. Quando finalmente cheguei perto, a lanterna iluminou melhor a figura da criança. Era uma menina, não devia ter mais que 6 anos. Vestia um vestido branco, completamente encharcado, e seu rosto estava escondido sob os cabelos molhados. Senti uma pontada de desconforto ao ver que ela continuava a balançar, ignorando minha presença. Ei, você está bem? Perguntei novamente, agora a apenas alguns metros de distância. Foi então que ela parou. O balanço cessou o movimento bruscamente, como se tivesse sido puxado por uma mão invisível. A menina levantou lentamente a cabeça, e o que vi fez meu coração parar. Seus olhos. Eles eram completamente brancos, sem pupilas, sem vida. Sua pele estava pálida, quase transparente, e suas feições não mostravam nenhuma emoção, apenas uma expressão vazia e perturbadora. Ela me encarou, sem piscar, e por um instante, tive a impressão de que seu rosto se contorcia levemente, como se um sorriso estivesse se formando de forma grotesca. Antes que eu pudesse reagir, ela falou. Sua voz era baixa e gélida, como se ecoasse dentro da minha cabeça, e não no ar ao meu redor. Você quer brincar comigo? O medo tomou conta de mim, e eu recuei instintivamente. Aquela pergunta ecoava na minha mente, e algo dentro de mim gritava para sair dali o mais rápido possível. Sem pensar, virei-me e corri. A chuva batia com força contra meu corpo, e eu sentia que algo estava atrás de mim, me seguindo. Entrei em casa e bati a porta com força, tentando recuperar o fôlego. Meu coração parecia querer saltar do peito, e minhas mãos tremiam violentamente. Fui até a janela, esperando não ver mais nada. Mas, para meu terror, a menina ainda estava lá. Agora, ela estava de pé, parada ao lado do balanço, com os olhos fixos em minha casa. Ela não se movia. Apenas me observava. A chuva continuava a cair, e o vento balançava suas roupas encharcadas, mas ela permanecia imóvel, como uma estátua. Fechei a cortina rapidamente, sentindo um arrepio profundo tomar conta de mim. Tentei não pensar mais nisso, tentei me convencer de que era apenas uma ilusão causada pelo cansaço, pela chuva, pela escuridão. Mas, ao deitar na cama, tudo o que conseguia ouvir era o som do balanço rangendo na tempestade. E, no fundo, eu sabia que ela ainda estava lá fora, esperando que eu saísse novamente. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu, criei coragem para sair de casa. O parquinho estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas o balanço. Ele estava lá, balançando sozinho, ainda molhado da chuva, e no chão, sob ele, havia pequenas pegadas que levavam até a cerca, e depois, desapareciam. Desde então, nunca mais consegui olhar para aquele parque da mesma forma. E sempre que ouço o som do balanço rangendo, mesmo em dias calmos, sinto que ela está por perto, me observando. Só esperando pela próxima noite chuvosa, para perguntar de novo, você quer brincar comigo? Sempre fui uma pessoa tranquila, e por morar em uma casa afastada da cidade, aproveitava bastante a solidão e o silêncio que ela oferecia. Não havia vizinhos próximos, e o único som que me fazia companhia era o das árvores balançando com o vento ou o canto dos pássaros durante o dia. Mas naquela noite, as coisas mudaram. Até hoje, me pergunto se o que aconteceu foi real ou se era apenas minha mente me pregando peças. Mas no fundo, eu sei a verdade. Era uma noite de tempestade, e eu estava sozinho em casa. A chuva caía pesada, batendo forte nas janelas e telhas, enquanto o vento uivava lá fora, como se estivesse tentando invadir a casa. O céu estava carregado de nuvens negras, e relâmpagos rasgavam o horizonte, iluminando brevemente o ambiente escuro. Eu estava sentado na sala, lendo um livro, quando ouvi algo diferente. No começo, achei que fosse apenas o som da chuva, mas logo percebi que havia algo mais. Era um som distante, mas audível. Passos. Pequenos passos correndo pelo lado de fora da casa, na lama e nas poças d'água. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava ouvindo. Quem estaria andando do lado de fora, no meio daquela tempestade? Levantei-me, fechei o livro e fui até a janela, com o coração acelerado. Afastei um pouco a cortina e olhei para o jardim. A escuridão era quase impenetrável, mas, entre os flashes dos relâmpagos, vi algo que me fez recuar instintivamente. 2 pequenos vultos estavam de pé, imóveis, perto da entrada da casa. Era difícil distinguir detalhes com a luz precária, mas eles pareciam ser crianças. Estavam encharcadas, mas não se moviam. Ficaram lá, apenas me encarando. Minha primeira reação foi o pavor. Aquelas crianças não deveriam estar ali.
Eu morava em um lugar isolado, longe de qualquer casa ou vilarejo. Como chegaram ali, no meio da tempestade, sem que eu tivesse ouvido nada antes? Respirei fundo, tentando manter a calma, e decidi que precisava fazer algo. Talvez estivessem perdidas ou precisassem de ajuda. Peguei uma lanterna, vesti um casaco e, mesmo com o medo crescendo dentro de mim, saí para o jardim. Assim que abri a porta, a força do vento quase arrancou da minha mão, e a chuva me atingiu como uma rajada gelada. As crianças ainda estavam lá, paradas, com os rostos baixos, como se estivessem aguardando algo. Aproximei-me devagar, iluminando o caminho com a lanterna. Ei! Vocês estão bem? Perguntei, levantando a voz para ser ouvido por cima do barulho da tempestade. Nenhuma resposta. Elas não se mexeram. Apenas permaneceram ali, de pé, lado a lado. Conforme cheguei mais perto, a lanterna iluminou melhor os rostos delas, e o que vi fez meu sangue gelar. Eram gêmeos, um menino e uma menina, com cerca de 7 ou 8 anos. Ambos vestiam roupas antigas, que pareciam de outra época. Suas roupas estavam desgastadas e sujas, como se tivessem sido usadas por muito tempo sem serem lavadas. Mas o que realmente me deixou paralisado foram os rostos deles. Estavam pálidos, quase como porcelana, e seus olhos. Seus olhos eram totalmente negros, sem brilho, sem vida. Meu coração disparou, e por um segundo, eu quis correr de volta para dentro de casa, trancar todas as portas e esquecer que aquilo estava acontecendo. Mas algo naquela presença me prendeu no lugar. Era como se o ar ao redor deles estivesse diferente, pesado, opressivo, e eu simplesmente não conseguia me mexer. A menina foi a primeira a falar. Sua voz era suave, mas ecoava de uma maneira que parecia invadir minha mente. Estamos perdidos. Você pode nos ajudar? A voz dela não combinava com a expressão vazia no rosto, e isso me fez sentir um arrepio percorrer minha espinha. Não parecia um pedido de socorro genuíno, havia algo de muito errado naquelas palavras. Olhei para o menino ao lado dela, que permanecia em silêncio, apenas me observando. Seus olhos, embora vazios, pareciam me analisar, como se estivessem esperando pela minha reação. Tentei manter a calma e perguntei: onde estão seus pais? Vocês moram por aqui? A menina inclinou levemente a cabeça, e um sorriso pequeno e perturbador se formou em seus lábios. Estamos sozinhos. Faz muito tempo que estamos procurando um lugar para ficar. Essas palavras ecoaram na minha mente, e o medo cresceu dentro de mim. Algo não estava certo. A maneira como eles falavam, a expressão em seus rostos. Tudo me dizia que eu devia voltar para dentro de casa e nunca mais olhar para aquelas crianças. Mas, antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, o menino finalmente se moveu. Ele levantou o rosto para mim, e pela primeira vez, seus olhos se iluminaram com um brilho sinistro. Quando ele falou, a voz não parecia vir de uma criança. Era grave, profunda, cheia de algo que eu não conseguia explicar. Você vai nos deixar entrar? Essas palavras me atingiram como um golpe. O ar ao meu redor parecia congelar, e a chuva que antes me encharcava agora parecia sufocante. Dei um passo para trás, instintivamente. Algo me dizia que, se eu deixasse aquelas crianças entrarem, eu nunca mais sairia daquele lugar. Tentei recuar para casa, mas meus pés pareciam grudados no chão. A menina deu mais um passo em minha direção, e eu pude sentir o ar ao redor dela ficar mais frio, como se a própria chuva estivesse congelando ao seu redor. Ela levantou uma das mãos, estendendo-a na minha direção. Nós só queremos um lugar para ficar. Você não vai nos deixar entrar? Repetiu ela, agora com um tom de voz mais insistente, quase hipnótico. Era como se aquelas palavras estivessem tentando me dominar, me fazer dizer sim. Minha cabeça girava, e a escuridão nos olhos deles parecia se espalhar, tomando conta da minha visão. Estava prestes a ceder quando um relâmpago iluminou o céu, trazendo um barulho ensurdecedor que me fez voltar à realidade. Com o último fio de força que me restava, corri para dentro de casa e bati a porta com força. Tranquei-a rapidamente e me afastei, tentando controlar a respiração ofegante. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Aproximei-me da janela e, com a lanterna apagada, espiava para ver se eles ainda estavam lá. E estavam. Os dois gêmeos parados, lado a lado, na chuva torrencial. Não se mexiam. Apenas me olhavam, com os olhos negros brilhando sob a luz dos relâmpagos. Fiquei ali por horas, observando-os, sem conseguir desviar o olhar.
Eles não foram embora. Permaneceram ali, me observando, esperando. E, embora eu soubesse que não deveriam estar vivos, havia algo naquela presença que me dizia que eles ainda estavam muito longe de partir. Amanheceu, e a chuva finalmente cessou. Quando a luz do sol começou a invadir a casa, olhei para fora pela última vez. Os gêmeos não estavam mais lá. Não havia pegadas no chão encharcado, nenhuma evidência de que alguém havia estado ali. Mas, desde aquela noite, eu sei que eles não se foram. Mesmo com o céu claro, mesmo nos dias mais tranquilos, posso sentir seus olhos me observando. E toda vez que começa a chover, eu tranco as portas, apago as luzes e espero que a noite passe sem que eles voltem a bater na minha porta, pedindo para entrar.